Boa noite, meu povo. Chega pertinho, que hoje o Votião do Sertão vai contar um causo de Quaresma. E Quaresma, vocês sabem, não é só número no calendário não. É tempo de respeito, tempo de baixar a voz depois que o sol se esconde, de não cantar cantiga atravessada na porta, de não ficar chamando coisa no escuro. E já sapeca o dedo no like, se inscreve no canal e me diga aí nos comentários. De que cidade você está ouvindo a prosa do Votião do Sertão hoje? Esse causo aconteceu nas bandas de Juazeiro do Norte, no Ceará, lugar de romaria, de fé forte e estrada quente, lá pelos anos de 1970 e poucos, quando o rádio era luxo e notícia corria mais no pé do ouvido do que em jornal. Tinha ali uma roça pequena, de milho miúdo e feijão de corda, com uma casa de taipa, varanda baixa e um terreiro largo varrido todo fim de tarde. Quem morava era Dona Almerinda, viúva de gente boa, mulher de rezar sem alarde, e o filho delas é pequeno, rapaz teimoso, desses que acham que medo é coisa que se aprende, não coisa que se nasce. Dona Almerinda tinha uma regra que ela repetia todo ano, assim que o padre anunciava a cinza na testa do povo. Meu filho, em Quaresma a gente não abre a porta depois das 8. E se ouvir assobio no quintal, não responde, só reza. Zé Pequeno ria meio de canto. Mainha assobiu o vento passando na cerca. Ela não discutia, só cruzava o rosário na mão e dizia: vento não chama pelo nome, Zé. Na primeira semana de Quaresma, o sertão estava frio de madrugada, coisa rara. A lua ficava grande, branca, e a sombra do juazeiro no terreiro parecia bicho deitado. Numa dessas noites, bem na hora que a lamparina já estava quase no fim do querosene, Dona Almerinda ouviu um som lá fora. Não era canto de coruja, não. Era um assobio fino, certinho, repetindo a mesma nota, como se alguém treinasse paciência. Ela sentou na cama, o coração acordado antes do corpo, e chamou baixinho. Zé, apaga essa luz e vem pra cá. O rapaz saiu do quarto com a faca de cortar carne na mão, achando graça. Mainha, a senhora tá vendo coisa. O assobio parou no mesmo instante. E isso, meu povo, isso é que fez a espinha de Dona Almerinda gelar, porque bicho do mato não para quando a gente pensa, mas coisa que escuta, para. Ela puxou o filho pelo braço e sussurrou: reza comigo. E rezou o credo devagar, sem engolir palavra. Quando terminou, o silêncio ficou tão pesado que dava para ouvir a palha do telhado estalando. No outro dia, cedo, o vizinho deles, seu Damião, chegou com a cara amassada de quem não dormiu. Trazia um chapéu na mão e a voz baixa. Dona Almerinda, a senhora ouviu assobio de noite? Ela só olhou para o chão e respondeu: ouvi. Seu Damião engoliu seco, pois eu vi rastro no meu terreiro, rastro de casco, mas fino, comprido, como se fosse unha riscando, e o bode preto que eu tinha amanheceu com os olhos virados, morto sem marca nenhuma. Zé Pequeno deu uma risada curta. Bode morre, seu Damião, é doença. O velho encarou o rapaz e falou uma frase que até hoje eu lembro como se fosse agora. Em Quaresma, meu filho, tem doença que não vem do corpo. Dona Almerinda mandou Zé buscar Dona Quitéria, a benzedeira da região, mulher pequena, mas com a mão pesada de fé. Quitéria chegou no fim da tarde com um ramo de arruda, uma vela grossa e um punhado de sal embrulhado em pano. Antes mesmo de entrar, ela parou na beira do terreiro e farejou o ar, como quem prova o vento. Tem coisa rondando aqui, ela disse. E não tá rondando por acaso. Zé Pequeno, que não gostava de se sentir menino, perguntou: e a senhora sabe o que é? Dona Quitéria olhou para ele com uma calma que parecia bronca. Eu sei, é o que não é. Não é gente e não é bicho. É tentação de Quaresma, e tentação, quando encontra a porta aberta, entra. Ela pediu uma bacia com água, jogou sal, fez o sinal da cruz e começou a benzer o batente da porta. A cada reza, a vela tremia, mesmo sem vento, e quando ela encostou a mão no trinco, o assobio voltou.
Só que dessa vez veio de dentro do quintal, pertinho do galinheiro, como se alguém tivesse se aproximado em silêncio. Dona Almerinda apertou o rosário até marcar a palma. Zé Pequeno ergueu a faca. E Dona Quitéria falou firme, sem gritar: "Não vai lá fora, rapaz. Quem vai atrás do assobio, volta faltando pedaço." O assobio ficou rodando a casa, ora na janela, ora na ponta da varanda, como se medisse a coragem de quem estava dentro. No poleiro, as galinhas bateram asa num aperreio mudo e o cachorro nem latiu, só se encolheu olhando para o escuro. Zé Pequeno deu um passo para a porta. "Eu vou ver que brincadeira é essa." Dona Quitéria segurou o braço dele. "Em Quaresma tem coisa que se alimenta de desafio. Fica." Ela riscou um círculo de sal no chão, perto do batente. "Daqui ninguém passa, e ninguém responde." Foi quando o som mudou. O assobio ficou grave, arrastado, e por cima dele veio um toque, 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 de casco batendo no terreiro bem no claro do luar. Foi ali, nas bandas de Juazeiro do Norte, meu povo, terra de fé grande e noite comprida, que o toque, toque, toque começou a bater no terreiro como se alguém marcasse passo no chão de barro. E não era passo de gente, não. Era casco. Casco seco, ritmado, sem pressa. Dona Quitéria ficou parada, olhando para o escuro como quem encara uma coisa que não quer dar nome. A vela na mão dela tremia e a chama alongava e encolhia como se respirasse. O cachorro, que de dia era valente, se arrastou para debaixo da mesa e não soltou um pio. Galinha, quando sente desgraça, não canta, só bate asa e se cala. E naquele terreiro, até o silêncio parecia ter aprendido medo. Zé Pequeno apertou a faca com força, o olho brilhando mais de raiva do que de coragem. "Eu não vou ficar preso dentro da minha casa por causa de assobio", ele disse com a voz grossa. Dona Almerinda puxou o rosário e respondeu sem gritar: "Não é por causa do assobio, meu filho, é por causa do que vem atrás dele." E o assobio voltou, só que agora não vinha de um canto só. Parecia que andava em volta da casa, às vezes perto da janela do quarto, às vezes atrás do galinheiro, às vezes na beira da cerca, como se fosse coisa que não precisava de pé para se mover. E entre um assobio e outro, o casco batia de novo, sempre no mesmo compasso, como quem chama sem chamar. Dona Quitéria falou baixinho, mas cada palavra caiu pesada. Quaresma é tempo de prova. Tem coisa que rodeia a casa para ver se encontra brecha. E brecha não é só porta aberta, não. Brecha é teimosia. Zé Pequeno deu um passo adiante. O sal no chão brilhava no luar, feito linha de giz. Ele olhou para o círculo e cuspiu de lado, nervoso. "E se eu atravessar?" Dona Quitéria nem virou a cabeça. "Atravessa e tu vai ver. Mas não vai ver com esses olhos que Deus te deu, não." Foi nessa hora que uma coisa aconteceu que fez Dona Almerinda se benzer 3 vezes. O assobio parou, o casco parou, e no lugar veio uma voz, mansa, doce, como se fosse de alguém conhecido. "Zé, meu filho, abre." A voz parecia a voz do pai dele, só que o pai de Zé Pequeno já tinha virado terra fazia anos. Dona Almerinda sentiu as pernas bambas. Zé Pequeno ficou duro, com a faca parada no ar. O peito dele encheu de saudade e revolta, tudo misturado, e isso é o que a noite gosta. Sentimento embolado. A voz chamou de novo, mais perto. "Abre, Zé, eu tô do lado de fora." Dona Quitéria encostou o dedo nos lábios e fez sinal de silêncio, como se silêncio fosse escudo. Depois falou firme para dentro da casa. "Ninguém responde. Em nome de Deus, ninguém responde. Mas Zé Pequeno, meu povo, rapaz teimoso é igual cabrito. Quanto mais puxa, mais empaca." Ele deu um passo até a janela e afastou a cortina só um tiquinho para espiar. E viu. Não viu corpo, não viu rosto. Viu só um pedaço de escuro, mais escuro que o resto, parado bem no meio do terreiro debaixo do juazeiro. O luar batia em volta, mas ali parecia que a luz não entrava. E no chão,
O risco de sombra tinha formato de bicho chifrudo, comprido, torto, só que não fazia barulho de respiração, não mexia poeira, não balançava folha. Zé Pequeno sentiu a garganta secar. Mesmo assim, falou baixinho, quase sem perceber. Pai, é o senhor? Foi só isso. Só uma pergunta pequena. A vela de Dona Quitéria apagou de uma vez, como se alguém tivesse soprado por dentro da chama. A casa inteira pareceu ficar mais fria. E o casco voltou, agora mais rápido. Toc, 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 toc. Vindo em direção à porta, como se a palavra de Zé tivesse aberto um caminho. Dona Quitéria acendeu a vela de novo com a mão tremendo e a chama nasceu torta. Ela encarou Zé Pequeno com raiva e pena ao mesmo tempo. Tu respondeu, rapaz. Tu deu ouvido. Agora ele sabe que tu escuta. Dona Almerinda começou a rezar alto, sem vergonha, sem freio. Reza de mãe é que nem água de cacimba. Quando aparece, não se discute, se aproveita. Ela rezou o credo inteiro e emendou uma ladainha que aprendeu com a avó. A voz dela encheu a casa como se fosse parede. Do lado de fora, o assobio virou riso. Um riso fino, comprido, como palha arrastando no chão. E uma coisa bateu na porta. Não foi pancada de mão, não. Foi uma batida seca, dura, como casco acertando madeira. Toque. Depois outra. Toque. E entre uma batida e outra, a voz voltou, só que agora não era do pai. Era da própria Dona Almerinda, imitada igualzinho. Zé, abre, é sua mãe. Aí, Zé Pequeno sentiu o corpo gelar por dentro, porque a mãe estava ali, ajoelhada, rezando, e mesmo assim a voz dela estava do lado de fora. Dona Quitéria pegou o ramo de arruda e bateu de leve no batente fazendo cruz. Vai embora, aqui tu não entra, aqui tem fé. E a coisa lá fora ficou quieta por um instante como se escutasse. Foi quando Dona Quitéria disse a frase que virou a chave do causo. Isso não veio só para assustar, veio cobrar. Dona Almerinda levantou o rosto com lágrima nos olhos. Cobrar o quê, Quitéria? A benzedeira olhou para a casa, para os cantos, para o chão, como quem sente cheiro de pecado escondido. Promessa quebrada, coisa tomada de lugar santo, palavra empenhada e esquecida. Zé Pequeno engoliu seco. A faca baixou na mão dele. E no silêncio que sobrou, antes da próxima batida, deu para ouvir uma coisa muito pequena. Como se alguém riscasse unha no barro do terreiro, bem na beira da porta, desenhando paciência. E no silêncio que sobrou, antes da próxima batida, deu para ouvir uma coisa muito pequena, como se alguém riscasse unha no barro do terreiro, bem na beira da porta, desenhando paciência. Dona Quitéria se agachou devagar, encostou o ouvido no chão e fechou os olhos. Depois levantou, olhando direto para Dona Almerinda. Ele está riscando caminho, está fazendo estrada para entrar. E estrada, meu povo, quando começa, ou a gente corta, ou ela chega. Dona Almerinda tremia, mas não negou. A voz saiu baixa, envergonhada. Eu devo, Quitéria. Zé Pequeno virou o rosto como quem não quer ouvir. A benzedeira não deixou barato. Dívida com santo não some, não. Só muda de forma. Agora fala, Dona Almerinda. O que foi que ficou para trás? A viúva apertou o rosário e respirou fundo, como quem puxa coragem do fundo do peito. Foi no ano que o pai dele caiu doente. Febre braba, de derrubar homem forte. Eu fui na igreja, aqui mesmo, em Juazeiro. Acendi vela, chorei, pedi. Prometi que se ele sarasse, eu ia pagar uma promessa para o padre Cícero e para Santa Luzia. Ia levar uma vela do tamanho do meu braço e um saco de milho para repartir com quem tivesse fome. Ela engoliu seco. Ele sarou por um tempo. A vida apertou e eu fui empurrando. Depois eu pago, depois eu pago. E quando vi, o depois virou anos. Dona Quitéria assentiu, como se já soubesse. Promessa empurrada vira peso. Mas ainda tem mais, não tem? O olho dela foi parar em Zé Pequeno. E tu, rapaz? Tu também tomou coisa de lugar santo, não tomou? Zé Pequeno abriu a boca para negar, mas a palavra não saiu. A porta tremendo atrás dele parecia lembrar.
Ele olhou para o chão, a faca já sem força na mão. Foi uma besteira, ele disse quase cochicho. Besteira minha. Dona Quitéria ficou quieta, esperando. Na última romaria, eu era mais novo. Eu subi no horto com os amigos. A gente foi na sala dos milagres. Tinha tanta coisa pendurada. Mãozinha de cera, retrato, fita, medalha. Eu vi um esvoto pequeno de metal em formato de coração e peguei. Ele mordeu o lábio. Peguei para dar sorte para ninguém ver e levei para casa. Tá guardado numa caixinha. Eu não pensei. Dona Almerinda levou a mão à boca e horrorizada. Meu filho. Zé Pequeno ficou vermelho de raiva de si mesmo. Eu achei que era só um pedaço de metal. Dona Quitéria falou com uma firmeza que parecia martelo. Não é metal, não. É fé de alguém. É pedido. É agradecimento. É sofrimento virado promessa. Quem pega isso, pega junto um peso que não é seu. E em Quaresma, meu povo, o que está errado aparece. Do lado de fora, a voz voltou. Agora sem máscara, nem de pai, nem de mãe. Era uma voz raspada, seca, como folha quebrando. Abre, abre. E a unha continuou riscando no barro, bem ali na soleira, como se desenhasse uma linha por baixo da porta. Dona Quitéria acendeu a vela de novo e disse: Agora escuta, Zé. Para essa coisa ir embora, não é faca que resolve, é reparo. Tu vai buscar esse coração e tu vai devolver. E Dona Almerinda vai cumprir a promessa dela. Mas tem que ser antes do sol nascer. Porque depois que amanhece, ele perde força. E se a gente deixar para depois, ele termina o risco. Zé Pequeno hesitou. O casco bateu mais uma vez, seco como resposta. Ele saiu correndo para o quarto, abriu a caixinha que ficava no fundo do baú e trouxe o esvoto na palma da mão. Era pequeno, mas parecia pesado. A luz da lamparina bateu nele e fez um brilho triste. Dona Quitéria pegou o objeto com respeito, embrulhou num pano branco e falou: Agora nós vamos. Dona Almerinda arregalou os olhos. Agora, Quitéria? De noite? A benzedeira respondeu: Em Quaresma quem deve não escolhe hora, e quem quer paz, meu povo, caminha com fé. Abriram a porta só o suficiente para passar, sem pisar onde o risco estava sendo desenhado. Dona Quitéria jogou mais sal, fez cruz no batente e fechou. O terreiro estava branco de luar, e bem no meio dele, debaixo do juazeiro, tinha aquele escuro mais escuro, parado, como se esperasse. Zé Pequeno sentiu o corpo pedir para correr, mas seguiu. Foram pela estrada de barro, calados, só com a lamparina tremendo na mão de Quitéria. E quanto mais eles se afastavam, mais o assobio ficava distante, como se perdesse o caminho. Só que de vez em quando o vento trazia um toque de casco lá longe, lembrando que a cobrança tinha pé. Chegaram na igreja ainda com a noite em cima do mundo. A praça estava vazia, as portas fechadas. Dona Quitéria se ajoelhou no primeiro degrau, acendeu a vela e mandou Dona Almerinda falar a promessa em voz alta, sem esconder palavra. Dona Almerinda falou, chorou, pediu perdão e prometeu cumprir ali mesmo, sem depois. Depois Dona Quitéria desembrulhou o esvoto e colocou no degrau, bem na direção da porta. Isso aqui não é teu nem meu, é do santo e de quem sofreu. E mandou Zé Pequeno dizer, eu peguei o que não era meu, eu devolvo e peço perdão. Zé falou com a voz quebrada. E quando terminou, aconteceu uma coisa que não foi gritaria nem luz do céu, não. Foi mais simples e mais assustador. O ar ficou leve, como se alguém tivesse tirado um saco das costas do mundo. No caminho de volta, o assobio não veio. O casco não bateu. A noite parecia só noite e não bicho rondando casa. Quando chegaram, Dona Quitéria abriu a porta e olhou para o chão. O risco que estava sendo desenhado na soleira tinha sumido. Só restava o barro normal, quieto. O cachorro saiu debaixo da mesa e bocejou, como se a coragem tivesse voltado. Dona Quitéria guardou o rosário e disse baixinho,
Tá pago. Agora é só cumprir o resto. Dona Almerinda vai levar a vela e o milho quando o dia clarear. E tu, Zé, nunca mais responde assobio em Quaresma. Zé Pequeno assentiu, sem graça, com vergonha e alívio misturados. Dona Almerinda abraçou o filho como quem recupera alguém que quase perdeu. E desde aquele ano, meu povo, naquela casa, Quaresma virou regra de ferro. Porta fechada cedo, voz baixa, reza antes de dormir. E ninguém, nunca mais, mexeu em coisa de lugar santo, como se fosse brinquedo. Porque na roça e no sertão, meu povo, fé não é enfeite, promessa não é conversa. E Quaresma? Quaresma é tempo de respeito. Tem coisa que a noite imita para enganar, e tem coisa que a noite cobra para ensinar. E eu te digo mais, quem aprende com aviso, dorme em paz. Quem aprende na marra, às vezes aprende com a porta tremendo. Boa noite de novo, meu povo. E agora segura firme, porque o próximo causo também é de Quaresma, daquele tempo em que a gente aprende a respeitar o escuro. Tem história que nasce do nada, mas tem história que nasce de regra quebrada. E na roça, meu povo, regra de Quaresma não foi feita para enfeitar conversa, foi feita para proteger. Esse causo aconteceu num sítio afastado, perto de Caruaru, em Pernambuco. Lugar de terreiro varrido, juazeiro grande no canto e silêncio que parece que escuta a gente. E ali morava uma família simples. Seu G, homem duro de cabeça. Dona Celina, mulher de fé firme. E o menino Tetel, curioso demais para o tamanho da idade. Dona Celina avisava todo ano, depois das 8 ninguém atende chamado, e em Quaresma ninguém brinca com assobio. Mas tem gente, meu povo, que só acredita depois que a noite dá resposta. E foi numa quinta-feira fria, já tarde, quando a lamparina estava quase apagando, que Tetel acordou com um som do lado de fora. Um som fininho, insistente, chamando devagar, como quem conhece o nome da gente. E é aqui que eu lhe pergunto, se você escutasse alguém chamando no terreiro em plena Quaresma, você abria a porta? Tetel acordou com o coração batendo apressado, como se já soubesse antes da cabeça que tinha coisa errada naquela noite. O frio entrava pelas frestas da casa de barro e fazia a chama da lamparina dançar baixinho, quase pedindo para apagar. Ele ficou um tempo parado, ouvindo, com o ouvido esticado igual orelha de coelho. E ouviu de novo, um assobio fino, comprido, muito certinho. Não era assobio de vento, não. Vento assobia torto, meu povo. Muda de tom, se perde na cerca. Aquele ali parecia que tinha intenção. Parecia que sabia o que queria. Tetel se sentou na rede e sussurrou, sem querer acordar a mãe. Quem tá aí? Na mesma hora o assobio parou. Parou como se tivesse encostado o ouvido do lado de fora, esperando resposta. O menino ficou com a garganta seca, arrependido de ter falado qualquer coisa. Porque Dona Celina dizia sempre, em Quaresma, palavra é porta. Ele ia deitar de novo quando escutou outra coisa. Agora mais perto do terreiro. Um toc, toc, toc. Miudinho, como se alguém batesse unha no chão de barro. Devagar. Paciente. Desenhando. Tetel puxou o lençol até o queixo e chamou bem baixinho. Mainha! Dona Celina acordou no susto, como quem dorme com metade do corpo de vigia. Antes mesmo de abrir os olhos, ela fez o sinal da cruz no peito. Que foi, menino? Tetel apontou com o queixo para o lado da janela. Tem gente assobiando lá fora. Dona Celina não levantou correndo, não. Ela ficou sentada, escutando com a cara séria. E quando ouviu o toque, toque, toque no chão, o rosto dela endureceu mais. Fica quieto, ela disse, e não fala mais nada. Foi aí que o assobio voltou, só que não veio sozinho. Por cima dele veio uma voz baixa, imitando fala de gente conhecida. Celina. Dona Celina fechou os olhos com força, como se a palavra tivesse batido no rosto dela. Porque aquela voz parecia a voz de Dona Maroca, a mãe dela, que já tinha morrido fazia 2 anos. E morto, meu povo, não bate em porta de madrugada. Morto descansa.
A voz chamou de novo, mais mansa. Celina, abre aqui, é eu. Tetel arregalou os olhos, assustado e com saudade misturada. Mainha, é vovó? Dona Celina segurou o braço do menino com força, quase doendo. Não repete isso, não chama de vovó não. Em Quaresma tem coisa que veste voz. Do quarto ao lado veio o resmungo de seu G, acordando com a conversa. Que barulho é esse? Dona Celina falou baixo. Fica aí, não levanta. Mas homem teimoso, meu povo, é igual porta velha. Quanto mais a gente segura, mais ele range para abrir. Seu G levantou, coçando a cabeça, e foi até a janela com a raiva de quem odeia sentir medo. Isso é brincadeira de moleque, ele disse. Tem vagabundo rodando por aqui. A voz do lado de fora chamou de novo, agora com um chorinho fingido. Meu filho, abre. Tô com frio. Seu G parou. O corpo dele deu uma travada, porque a voz parecia mesmo de Dona Maroca. A mesma cadência, o mesmo jeito de puxar o meu filho. Dona Celina viu a dúvida bater nele e falou rápido, firme. G, pelo amor de Deus, não abre, é Quaresma. O homem respirou fundo, puxou coragem onde não tinha e respondeu alto para fora sem pensar. Quem tá aí? Diga logo. Pronto. A casa ficou gelada por dentro, porque o que estava do lado de fora queria exatamente isso, resposta. O assobio virou um riso fininho, torto, como palha arrastando no chão. E o toque, toque, toque no barro acelerou, como se a coisa lá fora tivesse ficado contente, como se o risco no chão tivesse ganho caminho. Dona Celina correu até o oratório pequeno em cima da cômoda, pegou o terço e começou a rezar sem pedir licença para vergonha. Santa Maria, Mãe de Deus! E cada Ave Maria parecia um tijolo levantando parede. Seu G sentiu um calor subir no pescoço, de raiva e de susto. Ele pegou a espingarda velha que ficava pendurada num prego, não para usar, mas para se sentir dono da casa. Chegou perto da porta e gritou: Vá embora! Aqui não tem medo, não! Na mesma hora, a voz do lado de fora mudou. Não era mais de Dona Maroca. Ficou mais grossa, mais seca, como se tivesse perdido a máscara. Abre! E bateu. Não foi batida de mão, não. Foi uma pancada dura, com peso, como se casco acertasse madeira. A porta tremeu. Tetel deu um pulo e se encolheu atrás da mãe. Dona Celina, sem parar de rezar, falou para o marido por entre os dentes. Tu respondeu, tu deu corda, agora ele sabe que tu escuta. Do lado de fora, o assobio rodou a casa. Passou pela janela do quarto, foi para trás do galinheiro, voltou para o terreiro, como se desse volta medindo as frestas. E no meio desse rodar, uma coisa chamou a atenção de Dona Celina. O som no chão, como unha. Não estava mais só no terreiro. Estava bem na porta pertinho, riscando devagar, como quem desenha um risco para atravessar. Seu G engoliu seco. Mesmo assim, tentou se fazer de forte. Celina, isso aí é gente querendo roubar. Só isso. Ela respondeu com a voz tremendo, mas firme. Se é gente, vai embora quando ver que aqui tá acordado. Mas isso aí tá com paciência. E paciência, meu povo, não é coisa de ladrão comum. Aí bem no meio do silêncio veio o pior. Chamaram o nome do menino do lado de fora, bem baixinho, como se sussurrassem perto do ouvido do mundo. Tetel! E Tetel, sem perceber, deu um passo na direção da porta, como se a voz puxasse. Dona Celina segurou ele com as duas mãos e puxou de volta. Não vai! Em Quaresma, quem chama criança, chama para levar. E ali, meu povo, ali começou de verdade o caos, porque a porta não abriu, mas a casa já tinha sido mexida por dentro. E quando a noite mexe dentro da gente, ela não vai embora fácil. Dona Celina puxou Tetel pro colo como se o corpo dela fosse parede. O menino tremia, mas não chorava. Criança, quando sente medo de verdade, meu povo, até o choro fica preso. Seu G ficou ali, parado com a espingarda na mão, sem saber se a coragem dele era coragem mesmo ou era só teimosia com roupa de macho. A porta deu mais uma tremida leve, não de pancada.
mas como se alguém encostasse o peso nela, testando. E o som no chão continuava, riscando, riscando, bem devagar, bem paciente. Dona Celina levantou, foi até a cozinha e pegou um punhado de sal grosso num pote de vidro. Sal na roça não serve só para comida, não. Serve para separar o que é de dentro do que é de fora. Ela jogou o sal em linha no batente, fez uma cruz no chão e disse, sem olhar para o marido: Tu não fala mais nada. Quem fala com a noite, convida. Seu G abriu a boca para reclamar, mas fechou quando ouviu o assobio voltar, agora colado na janela da cozinha, como se tivesse boca ali. A voz voltou com doçura falsa, no mesmo tom da velha Dona Maroca. Celina, minha filha, abre só um tiquinho. Eu só quero entrar para esquentar. Dona Celina fechou os olhos, apertou o terço e respondeu para dentro da casa, sem oferecer resposta para fora. Deus me guarda, Deus me guia, Deus me fecha. Tetel sussurrou. Mainha. Por que vovó tá lá fora? E Dona Celina, com a voz baixa, respondeu o que ela tinha medo de dizer em voz alta. Porque não é tua vovó. Foi quando um cheiro ruim entrou pelo ar, como se o vento tivesse trazido coisa de curral misturada com fumaça velha. Um cheiro de pelo queimado, de terra molhada sem chuva. Seu G farejou e pela primeira vez a cara dele mudou. Porque cheiro não mente, meu povo. Cheiro é aviso. Ele foi até a janela do quarto e afastou a cortina nada, só o bastante para espiar. E viu o terreiro varrido, branco de luar. E no meio do terreiro, perto do juazeiro, uma coisa que não era coisa, um escuro plantado, parado, que não fazia sombra porque já era sombra. A luz da lua batia em volta, mas ali parecia que a claridade desviava, como água desviando de pedra. Seu G sentiu a garganta travar. A voz do lado de fora, como se tivesse percebido o olhar dele, soltou um riso curtinho, e o risco no chão acelerou. Risca, 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 como unha apressada. Dona Celina percebeu outra coisa. O risco não era qualquer risco, não. Era uma linha que vinha do terreiro e chegava bem na direção da porta, como se alguém estivesse desenhando um caminho certo. Tá fazendo estrada, ela disse, mais para si do que para os outros. Meu Deus, tá fazendo estrada. Seu G tentou se segurar na explicação fácil. Isso é ladrão, Celina. Ladrão querendo que a gente abra. E Dona Celina respondeu com calma dura. Ladrão tem pressa. Ladrão bate e corre. Isso aí tem paciência de quem tá cobrando. O assobio rodou para trás da casa. Passou perto do galinheiro. As galinhas se agitaram num aperreio mudo, batendo asas sem cacarejar. O cachorro, que até então estava quieto, soltou um ganido curto e se encolheu mais. A voz mudou de novo. Agora parecia a voz de uma criança, fininha, chorosa. Tetel, abre, eu tô perdido. O menino abriu a boca num susto, pronto para responder. Dona Celina tapou a boca dele na hora. Não, nem pensa. E aí, meu povo? A porta levou uma pancada forte. Não foi casco, não foi mão. Foi como se alguém tivesse batido com a testa do mundo. Bum! A casa inteira tremeu. A lamparina quase apagou. Seu G levantou a espingarda por instinto, mas a mão dele tremia. Dona Celina correu no baú e puxou um maço de palha benta guardada do domingo de Ramos do ano passado. No interior, meu povo, isso é costume antigo. A palma abençoada fica ali, quieta, para quando o tempo fecha ou quando o medo abre. Ela acendeu um pedacinho na chama da lamparina. A palha pegou fogo e soltou uma fumacinha branca, cheirosa, que não era de mato comum. Era cheiro de igreja, cheiro de reza. Dona Celina passou a fumaça no batente na janela no canto da sala e disse: se for coisa ruim, vai embora. Se for tentação, perde o caminho. Do lado de fora, o assobio falhou por um instante, como se a fumaça tivesse acertado a garganta de algo invisível. O risco no chão parou. A voz calou. Por alguns segundos, o silêncio ficou tão inteiro que parecia que a casa tinha voltado a ser só casa.
Seu G respirou aliviado. Mas alívio em noite de quaresma dura pouco, meu povo. Porque quando uma coisa recua, não é sempre que ela foi embora. Às vezes, ela só muda de lado. E foi aí que Tetel apontou para o chão com o dedo tremendo. Mainha, olha! No barro, perto da porta, do lado de fora, bem na beirada do sal, tinha marca de casco. Mas não era casco de bode nem de boi, não. Era fino demais, comprido demais. Parecia a unha riscando terra. E por cima da marca, como se alguém tivesse escrito com paciência, tinha uma palavra torta, funda, bem fraca de ver no luar. Devolve. Dona Celina sentiu o sangue sair do rosto. Seu G engoliu seco e ficou olhando aquela palavra como quem vê a própria culpa em letra. Devolve o quê? Ele sussurrou. Mais para a noite do que para a esposa. A resposta veio sem pressa, num sopro frio que entrou pela janela como se fosse vento, mas não era vento. O que não é teu? E então o assobio voltou. Bem longe agora, na beira da estrada, como se a coisa estivesse se afastando só para dar tempo de eles pensarem. Dona Celina virou para o marido com o olho molhado e firme. G, tu tirou alguma coisa de lugar santo? Tu mexeu em cruz de beira de estrada? Tu pegou o que não era teu? Seu G ficou quieto. Quieto demais. E o silêncio dele, meu povo, respondeu antes da boca. Foi quando ele baixou a cabeça e falou quase sem voz. Eu só queria uma madeira boa pro curral. Dona Celina fechou os olhos, porque ali ela entendeu. A noite não tinha vindo para assustar por diversão. Tinha vindo para cobrar. E o pior da cobrança, meu povo, é que ela nunca chega dizendo tudo de uma vez. Ela chega em pedaços, pra gente mesmo montar o medo. Seu G ficou com a cabeça baixa, como um menino pego em mentira. O silêncio dele estava pesado. Porque culpa, meu povo, faz barulho mesmo quando a boca cala. Eu só queria uma madeira boa pro curral. Ele repetiu, tentando diminuir o tamanho do erro. A madeira estava lá, velha, esquecida. Ninguém ia sentir falta. Dona Celina respirou fundo, segurando o choro na garganta. E estava lá onde, G? O homem coçou o pescoço, sem coragem de encarar. No caminho da grota, naquela encruzilhada de areia, antes da estrada virar. Tinha um cruzeiro velho, uma cruz de madeira, dessas que o povo bota para lembrar dos mortos. A chuva já tinha comido um pedaço, o sol tinha rachado. Eu pensei, isso aí vai apodrecer mesmo? Aí eu tirei 2 tábuas do pé para remendar o curral. Dona Celina fechou os olhos com força, como se a frase fosse pancada. Meu Deus do céu, tu tirou madeira de cruz de beira de estrada em quaresma. Seu G tentou se defender. Mas eu não derrubei a cruz toda não, deixei ela em pé. E Dona Celina respondeu com uma calma que doía. Tu deixou em pé, mas deixou faltando. E cruz faltando chama coisa que a gente não quer chamar. Tetel, que escutava tudo com o olho arregalado, sussurrou. Mainha, então é por isso que estão mandando devolver? Dona Celina apertou o menino. É, meu filho, tem lugar que não é da gente mexer. Cruz é promessa de alguém. É dor virada à memória. Do lado de fora, bem longe, o assobio voltou. Só uma nota, longa, como quem diz, eu tô aqui. E dentro da casa, o risco parecia continuar existindo mesmo sem som, como se o caminho já tivesse sido traçado na intenção. Dona Celina pegou a palha benta, apagou na bacia de água e guardou o resto. Depois olhou para o marido com firmeza. G, a noite escreveu devolve. Então nós vamos devolver. Agora. Seu G arregalou os olhos. Agora? No escuro? Ela respondeu. Se a gente esperar amanhecer, a estrada que ele riscou chega. E quando chega, entra. O homem engoliu seco. Ele queria dizer não, mas a palavra não tinha força. Culpa é assim, ela tira a autoridade da gente.
Dona Celina botou o terço no pescoço, pegou a lamparina e mandou seu G buscar as tábuas que ele tinha arrancado. As madeiras estavam no curral, segurando uma parte do cercado. Quando ele puxou, o curral rangeu como se reclamasse, e na mesma hora o cachorro rosnou baixo, olhando para o canto do terreiro. Viu? Dona Celina falou. Até bicho sabe. Seu G amarrou as tábuas com um pano e trouxe como quem carrega coisa roubada. Tetel queria ir junto, mas Dona Celina foi dura. Tu fica. Criança não caminha em encruzilhada de quaresma. O menino choramingou, mas obedeceu. Ficou na porta do quarto, vendo a mãe e o pai saírem pela sala, e a lamparina desenhar sombra nas paredes de barro. Antes de abrir a porta, Dona Celina olhou para o chão. O sal ainda estava ali, firme. Ela abriu só um tiquinho, passou o pé por cima do sal, sem quebrar a linha, como quem atravessa uma fronteira. Seu G foi atrás, trêmulo. O terreiro estava branco de lua, silencioso. Só o juazeiro mexia de leve, como se conversasse com o vento. E lá na beira, perto da cerca, tinha uma parte do barro mais escura, como se alguém tivesse derramado sombra. Não olha muito, Dona Celina avisou. Olha o chama. Eles seguiram pela estradinha de chão rumo à grota. A cada passo, o coração de seu G batia como martelo. Ele tentava ouvir só o som da sandália na poeira, mas de vez em quando o vento trazia um assobio curto de longe, como guia de coisa ruim. Chegaram na encruzilhada. Aquele lugar de dia era só 2 caminhos se cruzando. Mas de noite, meu povo, encruzilhada vira sala de visita. Vira lugar onde o mundo abre 2 portas ao mesmo tempo. A cruz estava lá, de pé, mas torta, faltando madeira no pé, igual dente faltando na boca. Dona Celina parou e rezou baixinho. Seu G tentou se aproximar, mas as pernas dele travaram. Foi quando a lamparina tremeluziu. A chama esticou, ficou fina, e o assobio veio pertinho, do lado do ouvido, sem ter boca nenhuma. Devolve. Seu G gelou. Dona Celina não deixou o medo mandar. Pegou as tábuas, encostou no pé da cruz e disse firme, como se falasse com gente: tá aqui, a gente devolve, e pede perdão. Seu G, com a voz quebrada, repetiu: eu peguei o que não era meu, eu devolvo. Me perdoe. Dona Celina amarrou as tábuas no lugar com o pano e mais um cordão que trouxe no bolso. Não ficou perfeito, mas ficou inteiro. E cruz inteira, meu povo. É respeito. Aí ela acendeu um pedacinho de palha benta e passou a fumaça ao redor da cruz, fazendo o sinal da cruz no ar. O vento mudou, o assobio falhou, como se tivesse engasgado. Por um instante, o silêncio ficou leve. Seu G soltou o ar, aliviado. Pronto, acabou? Ele perguntou. Dona Celina olhou para o escuro, desconfiada. Em quaresma, meu povo. Nada acaba de uma vez. Às vezes a noite ainda quer o último pedaço, o arrependimento de verdade. E quando ela terminou de falar, a lamparina apagou sozinha. E no escuro total, bem perto deles, o chão fez toque, 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 como casco riscando areia. Dona Celina apertou o terço. Seu G ficou paralisado, porque a cobrança ainda estava ali, só esperando para ver se eles iam correr. Dona Celina apertou o terço e não correu. Foi aí que seu G entendeu que medo não se enfrenta com grito, nem com arma. Se enfrenta com respeito. Ele respirou fundo, fez o sinal da cruz e disse com a voz baixa e verdadeira: eu errei, eu devolvi, e eu não mexo mais no que é santo. O toque, toque, toque. Parou na hora, como se a noite tivesse escutado e aceitado. A lamparina acendeu de novo, fraquinha, mas acendeu. E o vento que estava pesado virou vento comum, desses que só passam e vão embora. Eles voltaram para casa sem olhar para trás. Quando chegaram no terreiro, o sal ainda estava no batente e não tinha mais risco nenhum no chão. O cachorro saiu do canto, sacudiu o corpo e deitou como se nada tivesse acontecido.
E naquela madrugada, pela primeira vez em muitos dias, Dona Celina sentiu a casa respirar em paz. Seu G nunca mais tirou nada de cruz, de capela, nem de beira de estrada. E toda a quaresma, quando a noite chegava, ele era o primeiro a fechar a porta e baixar a voz. Porque aprendeu do jeito mais duro. Na roça, meu povo, tem coisa que não é nossa, e o que é sagrado cobra respeito, e fica o aviso. Quaresma não é tempo de brincadeira, é tempo de vigiar palavra, pensamento e mão, porque tem erro que parece pequeno de dia, mas de noite cresce. E aí, meu povo, esse causo te arrepiou? Me diga nos comentários de qual cidade você está ouvindo a prosa do Votião do Sertão. E qual parte mais te deu aquele frio na espinha? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no Contos da Roça e ativa o sininho para não perder os próximos causos, porque aqui tem história toda semana, do jeitinho que o interior conta, com verdade, fé e respeito. Muito obrigado por ficar comigo até o fim. Que Deus guarde você e os seus, e que a sua casa tenha sempre luz acesa e porta bem fechada. Boa noite, meu povo.